Você já tomou a decisão em quais candidatos você vai votar? Você tem pesquisado seus candidatos? Quais são os valores e princípios que eles defendem? As eleições desse ano, elas estão completamente divididas. Não existem 3 ou 4 lados, existem apenas 2. É uma luta do bem contra o mal. Você sabe o que a esquerda defende? Bom, pessoal, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é principalmente para ser divulgado entre quem tem filhos, especialmente crianças pequenas, em creches públicas. Sabe o que está acontecendo nas creches aqui do Ceará, especialmente na capital, Fortaleza? E não duvido que isso também esteja acontecendo em todo o Brasil, tá, pessoal? A Secretaria de Educação, preste bem atenção, a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza está investindo pesado no treinamento e capacitação de professores e funcionários de creches. Isso seria ótimo se o tipo de material pedagógico não afirmasse que é muito natural abraços, carícias e masturbação infantil para acalmar as crianças. Isso mesmo, isso não é fake news. Olha aí a apostila. Na mesma apostila, uma charge depreciando a ministra Damares Alves. Charge que, claro, pode ser feita e publicada em qualquer veículo de imprensa, mas não numa apostila que ensina os professores a trabalhar a sexualização infantil na primeira infância. Você não acha isso estranho, não, pessoal? A performance de um artista nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, embora a gente não entenda como isso é considerado arte, gerou polêmica e causou revolta em todo o país. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Isso não é arte! Essa arte não representa! Não vamos tolerar isso não! Os protestos na porta do Museu de Arte Moderna de São Paulo começaram depois que um vídeo correu à internet. A gravação foi feita durante uma performance na abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira, essa semana no MAN. A proposta do coreógrafo Wagner Schwartz era interpretar a obra Bicho, da artista Lígia Clark. As esculturas da artista brasileira premiada mundialmente são feitas de alumínio e com muitas dobradiças. Foram criadas para que o público possa manusear e dar diferentes formas às peças. No tatame do MAN, o público poderia modificar as posições do artista. A cena que causou polêmica mostra mãe e filha interagindo com o corpo deitado nu no chão. A menina toca as mãos e pés do coreógrafo, sempre com a mãe ao lado. E depois segue para o lado do pai, na plateia. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu estou com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. Niños comiendo la basura. Estos son vecinos de la Candelaria. Esto acá en Caracas. Mira cómo se mata la gente por los cangüinos. En el mercado. La campiña hoy, mire, hoy jueves, 13 de septiembre. Un supermercado. Se lo aprovechan los vecinos. Una desnutrición proteico-calórica severa por un mal aporte nutricional desde el punto de vista proteico y calórico para poderlo recuperar. Los cuerpos de 3 bebés yacen ya sin vida en el cuarto de este hospital de niños en la ciudad de Maracaibo. 3 víctimas de enfermedades asociadas a la severa desnutrición que padecían. Un promedio de casi 2 bebés diarios que murieron por hambre en ese lugar.
Son muchos más los niños que están luchando por sus vidas en ese hospital. En sus cuerpos se ven las terribles marcas de esa batalla casi perdida contra el hambre. Ya alcanzó el tercer lugar como una de las primeras causas de muerte en Venezuela. A Argentina está a caminho da hiperinflação, com o maior aumento do custo de vida dos últimos anos, e se aproxima da realidade econômica da Venezuela. Especialistas afirmam que a atual escalada dos preços pode levar o índice a 70% em 2022. Um fracasso econômico que impacta a vida da população e coloca mais da metade dos argentinos abaixo da linha da pobreza. Nos 3 primeiros meses do ano, a inflação acumula alta de mais de 16%, sendo março o mês com maior aumento de preços em 2 décadas. As medidas tomadas pelo governo da Argentina, congelamento de preços, criação de uma indústria estatal de alimentos, vão contra o que os economistas costumam recomendar. Resultado, a inflação só avança. A previsão dos economistas é de 2022 fechando perto de 70%, o que põe a economia argentina em uma situação parecida com a da Venezuela, que deve fechar também perto de 70%. Construções mais caras, feitas no exterior, 4 estão na Venezuela. As obras financiadas pelo BNDES somam 10 bilhões de reais. De 2003 a 2015, o banco financiou quase 14 bilhões e meio de dólares para as principais empreiteiras brasileiras realizarem obras no exterior. Os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram bastante generosos com os amigos estrangeiros. As obras criaram empregos lá fora, ajudaram governos a se promover e ainda financiaram campanhas de vários políticos. Eu gostaria de desejar para a Venezuela o que eu quero para o Brasil. Nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. A gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. E a gente quer dizer que vai parar com venda de empresa pública. Eu acho que foi uma bobagem a gente fazer a lei da ficha limpa tal como ela foi feita. E sempre desejando que a Venezuela seja a mais democrática possível. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Lula quer receber dinheiro que teria pago pelo triplex do Guarujá. O ex-presidente move uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo em que pede a penhora de R$ 815.344,30 dos bens da Meta, empresa que sucede à empreiteira OAS. A medida tem como objetivo cumprir uma decisão judicial que deu ao candidato do PT à presidência o direito de receber de volta valores pagos na compra de um imóvel na cidade do litoral paulista a partir de 2005.
A compra do triplex e a suspeita de favorecimento de Lula pela OAS foram peças-chave de ações da Operação Lava Jato, em que o ex-presidente foi acusado e condenado por ter recebido propina da empreiteira por meio da entrega do apartamento na Praia das Astúrias. Houve um esquema de corrupção sofisticado e planejado, que começou quando o presidente Lula, por decreto, alterou o estatuto do BNDES, possibilitando esses empréstimos vultuosos aos campeões nacionais e aos países mais vinculados ideologicamente ao governo. Com recursos públicos, foram em 6 anos, foram de 2008 a 2014, foram 716 bilhões de reais. Tramas da Embaixada Brasileira em Havana revelam que partiu do governo de Cuba a proposta de criação do Mais Médicos, numa negociação secreta com o governo de Dilma Rousseff do PT. Cuba apresentou todo o projeto, desde o envio de médicos e enfermeiras até assessoria para a construção de hospitais a preços vantajosos, demonstrando a negociação de um acordo comercial entre os dois países. Ainda segundo os documentos, para não precisar de aval do Congresso, o governo Dilma decidiu incluir a Organização Pan-Americana de Saúde no negócio. O Brasil contrataria a OPAS, que contrataria Cuba, que contrataria os médicos, o que acabou acontecendo. A Embaixada Brasileira em Cuba relatou que em maio de 2012, Márcia Covas, vice-ministra de Saúde Pública daquele país, se reuniu com Alessandro Teixeira, então secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio brasileiro. Covas disse que teria condições de enviar 1.000 especialistas em medicina integral até o próximo mês de novembro e que as medidas de preparação para essa missão já estavam em curso no interior do governo cubano. O telegrama também registra o pedido da vice-ministra cubana para que o contrato tivesse uma cláusula que impedisse médicos cubanos de exercer a medicina fora do âmbito da cooperação bilateral. A preocupação era evitar que os médicos ficassem no Brasil após o fim do contrato. Você sabe quais são os valores que a esquerda defende? Você sabe quais são as bandeiras que a esquerda tem levantado? O que a esquerda tem feito em outras nações? O que a esquerda tem feito com famílias, com vidas? Relatos de cristãos na China mostram que o governo do ditador Xi Jinping tem elevado a perseguição religiosa no país. Entre as medidas citadas estão a retirada de símbolos cristãos das casas de seguidores dessa linha religiosa até o fechamento de igrejas e a prisão de seus membros. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a tradicional igreja cristã Early Rain foi fechada na cidade de Chengdu, no sudoeste do país. Mais de 100 membros foram detidos. O líder religioso Wang Yi e sua mulher estão presos sob a acusação de incitar a subversão, crime que pode ser punido com até 15 anos de prisão. Muitos dos que não foram detidos estão escondidos e sequer podem voltar para a cidade. O movimento LGBT quer acabar com a família. O movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado. A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família, sim. Você que tem um bocado de terreno que não está produzindo, meu povo está chegando. Vai invadir, vai dar o povo, não é? Meu povo vai tentar. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse. Mudar de Quilombola dos Souza, de porteira, do terreiro, de um bandista, do pai Ricardo Bento da Silva, que mandou a bebida do terreiro dos orixás. O nome da bebida, Lula, se chama caola. Mas
foi a Martim que pediu para nós fazer esse presente a Lula com essa bebida. Tá aí para Lula experimentar e agradecendo aqui a Cristina aqui junto para entregar essa bebida do pai Ricardo, que ele mandou do terreiro de Umbanda. Lá na minha casa, no meu terreiro, nós temos o comitê Lula Livre. Toda quarta-feira a gente reza pelo Senhor. Nos salve, Lula, nos salve. A gente precisa muito do Senhor. O Senhor é de Xangô. Eu trouxe aqui, chama Cian. Agora, quando o Senhor for, eu vou pedir. Silei! Ninguém vence a força de Xangô. E você, por ser um homem de Xangô, você enfrentou o que muita gente não enfrentaria. Mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura. Porque o meu povo de terreiro teve vez quando você foi presidente desse país. Agô, Caô, Cavieci. Nós carregamos, presidente, a força das minhas antepassadas e dos meus antepassados. E aí, em nome do meu povo da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego Zé Pilintra das Almas, um grande mestre, para entregar aqui uma bebida da comunidade. Pesquise os seus candidatos. Não seja negligente, não só com você. Não seja negligente com a sua família. Não seja negligente com o teu próximo. A palavra diz que quando um país, quando uma nação, ela é governada por um homem bom, por um homem de Deus, está lá em Provérbios, o povo se alegra. Mas quando a nação é governada por um governante mau, o povo se entristece. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Nós somos a única nação que está em deflação. Nós somos a única nação que tem o menor valor do combustível hoje. O nosso país é o celeiro que está alimentando milhares de outras pessoas em outras nações. Sabe por quê? Porque nós não temos um presidente negligente. Porque nós temos um presidente que se preocupa não só com o seu país, mas se preocupa com a economia, se preocupa com as outras vidas que estão em outros países, se preocupa com aqueles que estão sendo perseguidos religiosamente em outros países. Então pare, reflita, pense e vote consciente. E o nosso país será um remanescente do avivamento de Cristo. Fiquem todos com Deus.